Questão 2, letra D. Ele pede para esboçar o gráfico, né? Se a gente olhar lá no início, tem como a gente pegar algumas características da nossa função. A nossa função é essa aqui, né? Então, repare que, vou botar a função aqui, é x vezes 16 menos x ao quadrado. Se a gente reparar bem, quando x tende a zero, a área tende a zero. E quando x tende a 4, a área também tende a zero, porque essa parte aqui tende a zero, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso estudo dessa área, né? Vou pegar aqui, vou marcar aqui. Apesar do zero não estar no domínio, é bom a gente marcar mais ou menos onde é que ela vai começar e vai terminar. Então, aqui é o x. E aqui é a área, não é o y. Repare que não é o y. O y está aqui, ó, no nosso desenho. O que a gente está tentando avaliar é a área desse retângulo. Então, aqui está a área que depende do x, né? Vamos lá. A gente vai avaliar essa função do 0 até o 4 aberto. Vou deixar eles abertos aí, mas sem problema. Segunda coisa que a gente vai marcar são os pontos críticos. O único ponto crítico que a gente encontrou é o raiz de 8. Raiz de 8 eu já falei que é mais ou menos 2,8. 2,8, então está próximo do 3, né? Então vou partir aqui. Eu acho que aqui deve ser 1, o 2 mais ou menos na metade, e aqui o 3. Então raiz de 8 deve estar mais ou menos por aqui. Deixa eu lá, estou marcando aqui, é claro. Pode estar ou não tão perfeito quanto a gente precisa. Raiz de 8. Próximo passo. Ver se tem ponto de inflexão. Não tem. O único ponto crítico é esse, né? Então vamos avaliar aí. Como que a função funciona? De 0 até raiz de 8. De 0 até raiz de 8, a gente viu que a função ela é crescente, né? Tá aqui. Mas ela é crescente com concavidade para baixo. A gente viu aqui que em todo intervalo a função tem concavidade para baixo. Não sei em qual folha ficou. Acho que é essa aqui, ó. Em todo o domínio ela tem concavidade para baixo. Então é uma função crescente com concavidade para baixo. Faria mais ou menos assim, ó. Vai ser assim, né? Crescente com cavidade para baixo. Aqui no 8, no raiz de 8, quer dizer, ela passa a ser decrescente. Tá aqui. Mas ainda com a concavidade para baixo. Então, vou decrescer ela aqui. E aqui ela, o limite, quando o x... Nossa, a concavidade não ficou muito para baixo, né? Podia ter exaltado mais, assim, feito uma coisa assim. Ela é uma função contínua, né? Então a gente não teria nenhuma desconexão. E quando x tende a 0, ela tende a 0 a área. E quando x tende a 4, ela também tende a 0. Grande lição de moral aqui é que nesse tipo de problema, quando o x se aproxima de 0, né? Eu vou até refazer aqui. A área ela tende a 0. E aí, em algum momento, você tem uma área máxima. E esse aqui é um ponto interessante. A área máxima não é no meio, né? Não tem nada a ver. Mas ó, você tem um círculo de raio 4. Se você montar aqui um círculo pequeno,
A área vai ser pequena, ó. Quando o x é pequeno, você monta esse retângulo aqui, ó. E a área é pequena. Se você pegar o x e deslocar ele muito aqui para frente, você vai ter esse retângulo aqui, ó. Também é pequeno. Mas se você não tá dando para ler, né? Ih, bacana. Dá um close aqui. Mas se você escolheu o certo, né? Ó, repare que ele é fino, ele é largo, mas é muito fino, né? Mas se você escolher o certo, você vai conseguir encontrar a área que o retângulo que tem a maior área. Eu chutaria até que é um quadrado. Depois você confere aí, tá bom? Quando x é raiz de 8. Coloca lá na função área e vê se a área de raiz de 8. Não, a área não. Vê se a área de raiz de 8, se for um quadrado, né? Vai ser raiz de 8 vezes raiz de 8. Esse dá 64 lá. Confere lá. Beleza? Que raiz... Não, tem que dar 8. Então, raiz de 8 vezes raiz de 8 tem que dar 8. Nossa, Deus que me livre, hein? Tá de zoeira. Mas é isso aí, galera. É uma questão interessante, cara. Às vezes a gente acha que é no meio. Tem gente que diz, ah, aqui tá dando zero, aqui tá dando zero. Então o máximo é no 2. Mano, ferrou, se ferrou. Tem muita coisa interessante pra gente aprender nessa vida. Essa é uma delas. Aprender a encontrar máximos e mínimos. Isso é muito importante quando você quer resolver problemas de empresas, problemas de logística. Se você estiver fazendo nada agora, procura um problema chamado problema do caixeiro viajante. É um problema de máximo e mínimo também. É um problema que perdurou durante muito tempo nas empresas aí. Até hoje perdura. Tem gente que faz entrega de logística de um jeito fiasquento, gastando muita gasolina. Para você ter o mínimo de gasolina, pô, você tem que planejar as coisas. Você tem que saber calcular as coisas. Beleza? Então tá aí. Nossa solução. Ótima questão, a 2.